Você acorda todas as manhãs olhando para o espelho e vê apenas alguém comum? Alguém que nunca vai fazer nada que realmente importe neste mundo? Alguém cujo nome nunca será lembrado? Pare por um momento e pergunte a si mesmo quando foi a última vez que você realmente acreditou que poderia fazer algo extraordinário? O mundo diz que pessoas extraordinárias nascem, não são feitas. O mundo diz que você precisa de talentos especiais, conexões privilegiadas ou recursos abundantes para realizar algo grandioso. Mas e se tudo isso for uma mentira que você tem aceitado como verdade por tempo demais? Quando Deus olha para você, Ele não vê o que você vê. Ele enxerga muito além das suas limitações aparentes, muito além da sua história até agora. Quem disse que sua vida ordinária não pode se tornar extraordinária em um único momento de decisão? Quantas vezes você já sentiu que nasceu para algo maior, mas no momento seguinte descartou esse pensamento como mera fantasia? Quantas vezes você diminuiu seus próprios sonhos porque alguém disse que eram impossíveis para alguém como você? Deixe-me contar sobre João. Um homem de 37 anos, sem formação universitária, trabalhando como segurança noturno de um pequeno comércio na periferia. Sustentava sozinho 3 filhos após perder a esposa para o câncer. Suas mãos calejadas contavam a história de uma vida de lutas diárias. Quando ele olhava para o futuro, via apenas mais do mesmo: sobreviver, não viver. E isso o consumia por dentro. A Bíblia nos lembra em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Quem decide o que é ordinário e o que é extraordinário? Quem estabeleceu os parâmetros do que você pode ou não alcançar? Você já se perguntou se a única coisa que separa o ordinário do extraordinário é a sua própria decisão de acreditar? Vamos encarar a realidade por um momento. Imagine se Gideão tivesse continuado se escondendo na prensa de azeitonas quando o anjo o chamou de valente guerreiro. Imagine se ele tivesse respondido: "Você está confundindo. Eu sou apenas um homem comum de uma família insignificante." Mas a verdade é que Gideão era comum, e é isso que torna a sua história tão poderosa. Deus não espera até que você seja extraordinário para te usar extraordinariamente. Ele te usa porque você é comum, para que fique claro que a glória é dele, não sua. A história de João tomou um rumo inesperado quando ele começou a reunir as crianças do bairro nos fins de semana para ensinar o pouco que sabia sobre música. Com um velho violão que tinha guardado, ele começou a ensinar acordes básicos. Não era nada especial, apenas um homem comum compartilhando o pouco que sabia. Você já se perguntou quantas vidas poderiam ser impactadas se você simplesmente oferecesse o pouco que tem, em vez de lamentar o muito que não tem? A intensidade da sua dor em permanecer ordinário deve superar seu medo de tentar se tornar extraordinário. Enquanto sua zona de conforto for mais atraente que seu chamado, você continuará assistindo outras realizarem o que Deus planejou para você. Para um momento e pensa comigo. O que seria possível se você enxergasse suas limitações não como obstáculos, mas como qualificações para o extraordinário poder de Deus se manifestar? Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Você entende o que isso significa? Suas fraquezas, suas inseguranças, sua história de fracassos, tudo isso se torna o palco perfeito para que Deus demonstre seu poder extraordinário. A transformação de João começou quando ele parou de comparar o que não tinha com o que outros possuíam. Em vez disso, ele começou a perguntar: "Deus, o que posso fazer com o pouco que tenho?" E foi aí que o ordinário começou a se tornar extraordinário. Em poucos meses, aquelas aulas improvisadas se transformaram em um pequeno projeto comunitário. As crianças não apenas aprendiam música, mas encontravam naquele espaço um refúgio. João, que antes apenas sobrevivia, agora via propósito em cada nota ensinada. Sua dor havia se transformado em plataforma. Você está esperando ter tudo resolvido antes de começar?
Está esperando ter todos os recursos, todas as conexões, todo o conhecimento? Essa espera é uma armadilha. Pessoas extraordinárias não esperam condições perfeitas, elas começam com o que têm, onde estão. A jornada do ordinário para o extraordinário não acontece em um grande salto dramático. É uma série de pequenas decisões diárias. É escolher fé em vez de medo. É dar um passo quando você não consegue ver toda a escada. É confiar que o Deus que iniciou a boa obra em você é fiel para completá-la. Quando Deus chamou Abraão, ele não mostrou o mapa completo. Ele simplesmente disse: "Vá para a terra que eu te mostrarei." O extraordinário sempre começa com um simples ato de obediência, quando você não pode ver o resultado final. João não tinha recursos, não tinha tempo, não tinha apoio. O que ele tinha era um sim em seu coração. E Deus honra um coração disposto mais do que qualquer outra coisa. Você já se imaginou daqui a 5 anos se continuar exatamente como está agora? Essa imagem te empolga ou te aterroriza? A diferença entre permanecer ordinário e se tornar extraordinário é frequentemente apenas uma decisão de parar de adiar o chamado de Deus na sua vida. A história de João deu outra reviravolta, quando um dos adolescentes que ele ensinava foi salvo do tráfico de drogas através da música. Logo, pais começaram a notar a transformação nas crianças. Uma igreja local ofereceu espaço para as aulas. Um empresário doou instrumentos. O que começou como algo minúsculo, apenas um homem comum, usando o pouco que tinha, estava impactando toda uma comunidade. Em Zacarias 4:10 lemos: "Quem despreza o dia das coisas pequenas?" O extraordinário quase sempre começa pequeno, tão pequeno que é fácil desvalorizar ou ignorar. Mas não despreze os começos humildes. Não despreze o único talento que você tem, enquanto inveja os 5 talentos de outra pessoa. Existe uma razão pela qual Deus escolhe usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Quando o improvável acontece através do inesperado, não há outra explicação senão Deus. Quando o pescador sem educação prega e 3.000 pessoas se convertem, não há dúvida de quem merece a glória. Para um momento e pensa comigo. E se a sua maior limitação for exatamente a plataforma que Deus quer usar para mostrar sua grandeza? O desafio que você enfrenta agora não é descobrir como se tornar extraordinário. O desafio é aceitar que você já tem tudo o que precisa para começar. O Deus que criou o universo com uma palavra habita em você. O mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo dos mortos vive em você. Você já considerou que sua história de fracassos e lutas possa ser exatamente o que qualifica você para o chamado de Deus? Pessoas que nunca experimentaram o fundo do poço raramente entendem o poder de um Deus que resgata. Após 3 anos, o projeto de João se transformou em uma ONG que atendia centenas de jovens. Ele ainda trabalhava como segurança, mas agora via seu trabalho apenas como provisão para sua verdadeira vocação. O homem que uma vez acreditava que nunca faria diferença, estava transformando gerações. Não porque ele era extraordinário, mas porque ele permitiu que um Deus extraordinário trabalhasse através de sua vida comum. A transformação extraordinária raramente acontece através de habilidades extraordinárias. Acontece através de disponibilidade extraordinária. Acontece quando você diz como Isaías: "Eis-me aqui, envia-me a mim", mesmo quando você se sente completamente desqualificado. Neste exato momento, há algo em sua vida que Deus quer usar. Pode ser uma habilidade que você considera insignificante. Pode ser uma experiência dolorosa que você gostaria de esquecer. Pode ser um relacionamento que parece acidental, mas nas mãos de Deus, o ordinário sempre tem potencial extraordinário. Em Mateus 25, Jesus conta a parábola dos talentos. O servo que recebeu apenas 1 talento o enterrou por medo. Ele estava tão preocupado com o que não tinha que desperdiçou o que tinha. Não cometa o mesmo erro. Não enterre seu talento porque parece insignificante comparado ao dos outros. Quando João finalmente viu o fruto do seu trabalho, jovens que antes estariam nas drogas agora liderando outros, famílias restauradas, uma comunidade transformada, ele entendeu uma verdade profunda. O extraordinário não estava em suas habilidades,
mas na sua disponibilidade constante para dar o próximo passo em obediência. Você está à espera de uma grande revelação, um grande chamado, um grande momento? E se o extraordinário já estiver bem na sua frente, disfarçado de ordinário, esperando apenas que você dê o primeiro passo? A Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Perceba, o poder atua em nós, não ao nosso redor, não apesar de nós, mas através de nós, pessoas comuns, cheias de falhas, medos e limitações. Qual é a pequena semente que você está segurando hoje? Qual é o pequeno passo de obediência que você está adiando? Qual é o dom que você está menosprezando porque parece insuficiente? O extraordinário não está em outro lugar, em outra pessoa, em outro tempo. O extraordinário está no ordinário que você oferece a Deus hoje. Está no sim que você pronuncia mesmo quando sua voz treme. Está no passo que você dá mesmo quando suas pernas vacilam. João nunca imaginou que seu simples sim para ensinar algumas crianças mudaria o curso de centenas de vidas. Ele nunca sonhou que seu projeto humilde seria replicado em outras comunidades. Ele nunca pensou que um dia seria convidado para compartilhar sua história em conferências. Ele era apenas um homem comum, que decidiu que sua vida poderia ser mais do que apenas sobreviver. A jornada do zero ao extraordinário não é sobre se tornar alguém diferente, é sobre permitir que Deus revele quem você realmente é, sua obra-prima, criada em Cristo Jesus para realizar boas obras que Ele preparou antecipadamente para você. Pense em todas as pessoas na Bíblia que Deus usou. Noé era um bêbado. Abraão era velho demais. Jacó era um enganador. José foi traído. Moisés gaguejava. Gideão era medroso. Sansão era impulsivo. Raabe era uma prostituta. Davi era adúltero. Elias era suicida. Jeremias era depressivo. Jonas fugiu de Deus. Pedro negou Cristo. Todos eles eram profundamente comuns, profundamente falhos. E todos foram usados extraordinariamente. O que separa o ordinário do extraordinário não é sua capacidade, é sua disponibilidade. Não é seu talento, é sua entrega. Não é sua perfeição, é sua disposição para permitir que Deus trabalhe através das suas imperfeições. Hoje, João ainda trabalha como segurança. Ele ainda luta financeiramente às vezes. Ele ainda sente insegurança, mas ele não é mais definido pelo que lhe falta. Ele é definido pelo Deus que multiplica o pouco que ele tem. E enquanto ele continua dizendo sim aos pequenos passos de obediência, o extraordinário continua se desdobrando em sua vida comum. Quando você olha para sua vida, o que você vê? Limitações ou possibilidades? Obstáculos ou oportunidades? O ordinário ou o potencial para o extraordinário? A única diferença entre pessoas comuns, que permanecem comuns, e pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias é esta: as últimas escolheram acreditar que o Deus extraordinário pode fazer coisas extraordinárias através de pessoas comuns como elas. Talvez você esteja pensando, essa mensagem não é para mim. Minha vida é muito comum, meus problemas são muito grandes, minhas limitações são muito reais. E é exatamente por isso que esta mensagem é para você. Porque Deus se especializa em transformar o aparentemente impossível em realidade através de pessoas improváveis. Olhe para sua vida agora, seus talentos, suas experiências, seus relacionamentos, até mesmo suas feridas. Em cada um desses aspectos aparentemente ordinários, há sementes do extraordinário esperando para germinar. Esta é a transformação do ordinário em extraordinário. Não é você se tornando super-humano, é você permitindo que um Deus sobrenatural trabalhe através da sua humanidade. Não é você conquistando o mundo, é você permitindo que o Deus que já conquistou o mundo conquiste seu coração. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Você continuará enterrando seu talento por medo ou o multiplicará por fé? Você continuará diminuindo seu chamado por insegurança ou o abraçará por obediência?
Você continuará vivendo uma vida ordinária quando foi criado para o extraordinário. O caminho do zero ao extraordinário começa com um simples sim. Um sim para o Deus que vê não apenas quem você é, mas quem você pode se tornar através dele. Um sim para o processo, não apenas para o resultado. Um sim para os pequenos começos, que parecem insignificantes agora, mas que contêm as sementes de algo muito maior. Reflita agora sobre toda essa jornada que traçamos juntos. Do comum ao extraordinário, da insuficiência à abundância, do medo à fé, da sobrevivência ao propósito. Esta não é apenas a história de João, pode ser a sua história. Esta não é apenas uma possibilidade distante, é o seu chamado presente. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, se algo dentro de você está gritando, sim, eu quero mais do que uma vida comum, então escrevam nos comentários, do zero ao extraordinário, e compartilhe esta mensagem para que outros também possam ser inspirados a dar o primeiro passo da sua jornada extraordinária. Minha vida é muito comum. Meus problemas são muito grandes, minhas limitações são muito reais. E é exatamente por isso que esta mensagem é para você. Porque Deus se especializa em transformar o aparentemente impossível em realidade, através de pessoas improváveis. Olhe para sua vida agora, seus talentos, suas experiências, seus relacionamentos, até mesmo suas feridas. Em cada um desses aspectos aparentemente ordinários, há sementes do extraordinário esperando para germinar. Esta é a transformação do ordinário em extraordinário. Não é você se tornando super-humano, é você permitindo que um Deus sobrenatural trabalhe através da sua humanidade. Não é você conquistando o mundo, é você permitindo que o Deus que já conquistou o mundo conquiste seu coração. Hoje é o dia de tomar uma decisão. Você continuará enterrando seu talento por medo ou o multiplicará por fé? Você continuará diminuindo seu chamado por insegurança ou o abraçará por obediência? Você continuará vivendo uma vida ordinária quando foi criado para o extraordinário? O caminho do zero ao extraordinário começa com um simples sim. Um sim para o Deus que vê não apenas quem você é, mas quem você pode se tornar através dele. Um sim para o processo, não apenas para o resultado. Um sim para os pequenos começos que parecem insignificantes agora, mas que contêm as sementes de algo muito maior. Reflita agora sobre toda essa jornada que traçamos juntos. Do comum ao extraordinário. Da insuficiência à abundância, do medo à fé, da sobrevivência ao propósito. Esta não é apenas a história de João, pode ser a sua história. Esta não é apenas uma possibilidade distante, é o seu chamado presente. Se esta mensagem tocou seu coração hoje, se algo dentro de você está gritando, sim, eu quero mais do que uma vida comum, então escreva nos comentários. Do zero ao extraordinário. E compartilhe esta mensagem para que outros também possam ser inspirados a dar o primeiro passo da sua jornada extraordinária.